Oi, gente! Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Domingo à Noite. Domingo à noite de 28 de julho de 2024. Nessa sexta-feira começou os Jogos Olímpicos na cidade de Paris, na França, né? E um dos lemas dos Jogos Olímpicos, né, na verdade o lema, né, que norteia, né, os Jogos Olímpicos era o mais alto, o mais forte, o mais rápido. E nós, trazendo para o nosso cotidiano, nós estamos num mundo cada vez mais competitivo, em que nós temos que ser os mais rápidos, os mais fortes e os mais altos. Ou seja, sempre nós temos que antes a excelência era algo extraordinário, passou a ser algo obrigatório, né? Passou a ser uma palavra de ordem, passou a ser ordinário, por assim dizer. Ou seja, as pessoas têm que ser obrigadas a ser excelentes, né, naquilo que fazem. E tem um ponto também que eu acho muito pertinente na vida da gente, é que cada vez mais nós estamos vivendo uma vida em que estamos sempre voltados a soluções de problemas o tempo inteiro, né? E apesar de que inclusive até mesmo tratando questões desejáveis como se fossem problemas, né? Porque quando você trata uma situação como um problema, você tem que resolver e resolver imediatamente. Então você acaba dando a uma determinada questão um senso de urgência e importância, que às vezes nem sempre são verdade, nem sempre aquilo que a gente está conduzindo em nossas vidas é urgente ou importante, de certa forma. E aí, isso faz com que nós, apesar de quando se trata como um problema, você até atinge os resultados, né? Resolver aquela situação, resolver aquele problema, mas ao custo de quê? Ao custo de muito esforço, ao custo de muitas vezes um esforço mental além do necessário, um esforço físico além do necessário, um sacrifício além do necessário. E a gente, voltando aí para essa questão dos Jogos Olímpicos, né? Muitas vezes os atletas são submetidos, porque os Jogos Olímpicos é como se fosse um painel, né? Uma vitrine, né? da desportividade mundial, né? E muitas vezes esses atletas são submetidos a um estresse físico, mental muito grande, né? Se, por exemplo, se porventura o Brasil, a seleção brasileira feminina, chegasse à final olímpica, agora está mais complicado porque ganhou a primeira partida e perdeu a segunda, o Brasil teria que disputar 6 partidas em menos de 15 dias, né? O que para um esporte de alto rendimento e que exige um vigor físico grande, que é o futebol, é muito extenuante. E fora a questão mental, né? Eu percebi, por exemplo, uma coisa hoje, né? Hoje a Raíssa Leal ganhou a medalha de bronze, mas havia uma expectativa muito maior em torno dela, e a questão emocional pesou, né, por assim dizer, pesa, né, porque é uma pressão muito grande para uma menina de 16 anos de idade que conseguiu, né, chegar ao
bronze olímpico, né? Que é muito comemorado, né? E está nesses Jogos Olímpicos fazendo o que fez. É algo que para nós é uma grande vitória. Acho que foi uma das grandes vitórias do dia de hoje nos Jogos Olímpicos. Mas trazendo para a realidade atual de nós não somos atletas, por assim dizer. Mesmo que as atividades que a gente tenhamos que fazer não sejam efetivamente atividades atléticas, né? As nossas rotinas de trabalho, as nossas entregas de trabalho, a nossa produtividade é um termo muito pejorativo, porque exige-se demais da pessoa. Produção, na verdade, que tem que ser, que deve se considerar como desempenho, é a atitude que se fez para atingir tal objetivo, e isso tem que considerar fatores externos, né? Mas e a gente acaba entendendo que muitas vezes essa questão mais alta, mais forte e do mais rápido pode ser um sacrifício que pode custar futuramente não só a vida das pessoas que hoje estão cada vez mais sujeitas a síndromes de ansiedade, depressão, burnout, como se cria uma cultura de ultracompetitividade que faz com que nós tenhamos que ser sempre os mais altos, os mais fortes, os mais rápidos, mesmo que isso nos sacrifique. Então, vamos aproveitar esse entendimento olímpico, inclusive até mesmo com um pouco de empatia em relação aos nossos atletas, né? Porque teve 2 casos que eu vi que o atleta se lamentou por não atingir o resultado esperado, né? O nadador, né? Que chegou em 5º lugar, né? Na final olímpica, né? O nadador brasileiro, né? No sábado, e hoje teve o judoca que perdeu a final para o japonês e que lamentou, mas depois ele ficou muito feliz, né? De ter conquistado uma medalha de prata. E muitas vezes essa pressão que os atletas brasileiros têm de entregar resultado, até porque muitas vezes a maioria desses atletas tem uma única oportunidade na vida deles de mostrar as suas habilidades esportivas, que é nos Jogos Olímpicos. E a gente vê essa pressão que se tem em cima, né, desses atletas. É algo que a gente precisa exercitar um pouco mais a empatia. Muitas vezes não é possível atingir tal resultado. E isso a gente não só aplica para os Jogos Olímpicos, mas também para as nossas vidas. Muitas vezes a gente não consegue atingir o tal resultado que a gente tanto deseja. Mas se a gente fez o que foi possível, e a gente precisa reconhecer que o que foi possível foi considerado válido. Não podemos invalidar as nossas iniciativas porque não atingimos naquele determinado momento o objetivo que foi destinado para a iniciativa que a gente fez. Se a gente tivesse esse entendimento, essa consciência, a gente vai fazer muito mais pelo mundo, por assim dizer, e com menos sacrifício. E ter esse entendimento também para avaliar a atividade dos outros, o esforço dos outros, é algo que também pode ajudar a quebrar um pouco essa lógica que nós estamos vivendo hoje de o mais forte, o mais alto, o mais rápido, o tempo todo. Então é isso, gente. Então, um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até domingo que vem com mais um Domingo à Noite. Lembrando que esse episódio ele é apresentado e idealizado por mim, André Arruda, e tem a
produção da Castor AMT. Um beijo para vocês, um bom término de domingo e um bom fim de semana. Aliás, um bom fim de semana, boa semana. Um beijo.